Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal 2 na Tela. Meu nome é Lilian e hoje nós vamos falar sobre o controle da língua. Então, se você não quer perder todos os versículos que tem falando sobre a língua, o poder da palavra, então fica aqui nesse vídeo até o final. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que postamos aqui. Sempre temos vídeos para casais, só para homens, só para mulheres e vídeos de forma geral sobre a Bíblia. Então, hoje vamos falar sobre a importância de controlar a nossa língua para não falarmos nada que machuque, amaldiçoe ou prejudique alguém. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Então, se você for bem religioso, frequentar a igreja, fazer evangelismo, pregar para outras pessoas, mas no momento de ira, um momento ou outro de raiva, você não refrear a sua língua e não medir as palavras antes de falar, as pessoas não vão lhe ver como um exemplo de cristão. Deus não vai se agradar disso. Ainda em Tiago, no capítulo 3, podemos ver outros versículos que falam sobre o controle da língua, como dominar a sua língua. Em Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz: Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo. Estamos acostumados a ouvir e a dizer que não existe pessoa perfeita, talvez porque seja muito difícil conseguirmos a perfeição, alcançar a perfeição. Realmente, não existe ninguém que não tenha um defeito, que não tenha um tropeço na sua vida ou algo ali que ele deva se controlar para não fazer. Mas é muito difícil controlarmos a nossa língua, muito difícil. Por isso estou trazendo esse estudo aqui hoje, para que a gente consiga entender o que a Bíblia fala sobre isso e tentarmos ver alguma forma de controlarmos a nossa língua, principalmente controlar ela naqueles momentos de raiva. Embora a língua seja um órgão muito pequeno, ela pode causar grandes danos. Ela é comparada ao fogo. Em Tiago 3,5 diz que, embora a língua seja um órgão pequeno, ela pode sim causar grandes danos. Aí ele dá um exemplo, ele faz: veja como uma simples fagulha pode causar um incêndio numa floresta. Ou seja, mesmo ela sendo muito pequena e parecendo ali que não está causando nenhum dano, ela pode sim causar grandes danos na vida das pessoas. Muitas vezes, chegamos para uma pessoa e damos a nossa opinião sobre alguma coisa nela, a roupa, o cabelo, alguma tatuagem, algo de diferente que ela fez. Porém, temos que ter muito cuidado para não magoar as pessoas com nossas opiniões apenas, só soltando palavras que não vão edificar a vida das pessoas. Quando chegarmos para alguém para falarmos algo, temos que edificar a vida daquela pessoa, mesmo que seja criticando algo que ela está fazendo de errado, mas que seja de uma forma mansa, branda, que ela não vá ficar chateada, pois tem muitas pessoas sofrendo por inseguranças de coisas que ouviram falar de alguém, ou que seu cabelo era feio, ou que a pessoa não era bonita, ou que a pessoa não era capaz de fazer algo, e ela levou para a vida toda aquela palavra e realmente prejudicou toda a vida por causa de uma palavra pequena, bem rápida que ela ouviu em algum momento. Então, cuidado quando for falar algo, principalmente que critique algo em alguém. Em primeiro lugar, se não formos dar um conselho para a melhoria daquela pessoa, não devemos dar nossa opinião simplesmente porque não gostamos de algo. Se eu não gosto de um tipo de cabelo, se eu não gosto de um tipo de roupa, de uma cor, eu não posso chegar para uma pessoa e criticar aquilo nela. Aquilo é o meu gosto pessoal, mas nela ela pode estar gostando muito. O meu gosto pessoal não deve ser uma imposição para outras pessoas. Cada pessoa tem um gosto e gosto não se discute. Então, se algo não vai acrescentar na vida da pessoa, é só a minha opinião ou minha vontade de falar algo que eu não goste, eu não devo falar ou me meter em algo na vida de alguém para não acabar deixando aquela pessoa chateada, triste por algo que nem era tão relevante assim
e vai acabar fazendo uma diferença muito grande na vida dela, muitas vezes até destrói a vida de alguém, a nossa opinião. E Tiago continua o capítulo falando que o ser humano é capaz de domar vários tipos de animais. Ele dá até alguns exemplos de alguns animais que o homem consegue domar. Porém, ele diz que ninguém consegue domar a própria língua. E é realmente difícil, né? Muitas vezes, assim que o pensamento chega na nossa cabeça, a gente já abre a boca para falar aquilo, seja reclamando, seja uma crítica, a gente não consegue dominar a nossa língua e nos segurar um pouquinho. E a gente precisa dominar a língua, principalmente nos momentos que nós estivermos chateados ou tristes ou com raiva de alguém. Porque não é pecado a gente ter ira, sentir raiva de vez em quando. É normal, contanto que a gente consiga depois apaziguar nossa raiva, nossas brigas, conversar e nos entendermos, tá? E pedir perdão e sermos perdoados. Isso é normal, todo ser humano vai passar por isso algum dia na vida. Porém, aquilo que a gente disser no momento de raiva, sem pensar direito, nunca mais a outra pessoa vai se esquecer daquilo ali. Eu já ouvi muitas palavras em momentos de raiva, que eu já até perdoei as pessoas e convivo com elas normalmente. Porém, é muito difícil você esquecer uma palavra que você ouviu, principalmente uma palavra que machucou, que lhe criticou, que falou mal de você. É muito difícil você esquecer. Eu tenho certeza que todo mundo lembra de uma palavra, uma crítica ou outra que ouviu, porque as palavras, depois que dita, elas são como uma flecha, elas não voltam atrás. Depois que ela atinge você, não tem como você esquecer. E você tem que ter cuidado para não ficar atirando flechas e magoando pessoas aleatoriamente sem motivo. Pois com certeza depois você vai se arrepender, vai tentar conversar com aquela pessoa, mas ela jamais vai esquecer aquela palavra que você falou. As palavras podem deixar marcas na vida dos outros que eles vão carregar o resto da vida. Tem muitas pessoas que já ouviram que não eram capazes de fazer algo, de chegar em algum lugar, e até hoje realmente elas pensam que não são capazes porque ouviu isso de alguém. E muitas vezes isso não é verdade, a pessoa tem sim capacidade, só que ela deixou de acreditar em si porque ela ouviu que não era capaz. Também existem filhos que ouvem dos seus pais, que não foram planejados, não foram desejados. Então, muito cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos. Não amaldiçoe seu filho. Isso ele ouve e ele guarda. Então, se você quer dar um conselho para o seu filho ou falar algo que melhore o comportamento dele, você tem que pensar primeiro em como você vai dizer. Você não pode chegar criticando, amaldiçoando, falando palavras ruins sobre ele, falando que ele é algo ruim, é uma pessoa ruim. Você tem que dizer que o comportamento que ele está tendo é ruim, mas que ele pode mudar esse comportamento e não sair lançando maldição para a vida do seu filho. Não destrua a vida de alguém com as suas palavras. Jamais deixe isso acontecer, principalmente se for alguém muito querido, muito próximo, como um filho. Não destrua a vida do seu filho com aquelas palavras que você está dizendo para ele. Eu tenho certeza que você pode melhorar nisso e pode dizer palavras de bênção para eles. No versículo 9 de Tiago 3, ele diz que nós temos o comportamento de falarmos coisas boas e ruins. Da mesma boca saem bênçãos e maldição. Por exemplo, se vamos a um evangelismo falarmos de Deus para as pessoas, nós falamos de forma branda. Então falamos bem de Deus, chegamos na igreja, nós louvamos a Deus, nós falamos de Deus, pregamos sobre Deus. E dessa forma nós estamos falando coisas boas e tendo voz branda e calma. Porém, quando chegamos em casa com nossos problemas e nossa rotina do dia a dia, nossas palavras vão mudando. E aí, aquela palavra branda e suave que temos na igreja, no culto, ou na rua com os vizinhos, com os amigos, nós não temos com os nossos filhos, com o nosso marido, com nossas esposas. Nós falamos de qualquer forma e soltamos flechas de coisas ruins na vida dessas pessoas. E isso não pode acontecer. Em Tiago 9 diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Da mesma forma que de uma fonte não tem como sair água doce e água amarga. Só pode sair um tipo de água de uma fonte. Então nossa boca também não pode sair jogando maldição e bênçãos. Muitas vezes isso prejudica o nosso evangelismo.
Nós chegamos para as pessoas lá fora e falamos de Deus de forma suave e tal, mas quando estamos com nossos filhos em casa, nós gritamos, esculhambando, falamos palavras ruins com eles e os vizinhos ouvem, as pessoas que estão passando percebem, veem isso e eles não lhe têm como um exemplo de cristão. Então, por isso, eles acabam não dando ouvidos àquilo que você fala, porque você não age da forma que você fala. As nossas palavras, nosso modo de agir, nosso comportamento, a nossa calma ou não, fala muito para as pessoas sobre nós e fala muito sobre Cristo para as pessoas. Às vezes, as pessoas não leem a Bíblia, aquelas pessoas que não conhecem a Deus não leem a Bíblia, e a única Bíblia que ela vai ler é você, é a sua vida, é o seu comportamento. Ela sabe que você é cristã, então ela sabe que você lê a Bíblia e ela sabe que você conhece a Deus. Mas se as suas atitudes não estão falando de Deus para ela, ela não vai entender que ela precisa seguir a Cristo para mudar de vida. Ela vai dizer: a minha vida é igual à vida das pessoas que estão na igreja, então para que eu tenho que ir lá? Para que eu tenho que acreditar em Cristo? Para que eu tenho que me converter? Se minha vida vai continuar do mesmo jeito. E isso é muito forte, muito pesado, porque estamos afastando as pessoas de Deus em vez de estarmos aproximando as pessoas de Deus. Muitas vezes até na nossa casa, filhos, marido, esposa, pai, mãe, não são convertidos, não acreditam em Deus, porque não vem mudança na nossa vida. E muitas vezes um esposo ou um marido consegue converter seu cônjuge, consegue converter seus filhos, consegue converter as pessoas da sua família, justamente porque elas veem mudança na vida daquelas pessoas. E essa mudança gera o interesse de conhecer a Cristo e mudar também a sua vida e transformar também a sua vida. E em determinadas situações, quando realmente estamos chateados ou irados com algo, é melhor ficarmos em silêncio. Sim. Se estamos numa situação que estamos completamente com raiva daquele momento, daquela pessoa, a melhor coisa que temos a fazer é ficarmos um tempinho em silêncio, um tempinho quieto, pensando, analisando como conversar com aquela pessoa sobre aquele assunto. Antes que possamos machucar as pessoas e sair falando coisas que às vezes nem têm a ver com o assunto que nos deixou chateado e dessa forma prejudicarmos todo um relacionamento por causa de palavras ruins que saem da nossa boca em um momento errado. Existe mais de uma forma de falar a mesma coisa para as pessoas, então temos que pensar bem a forma correta de falarmos antes de falarmos para as pessoas. Em Salmos 141, no versículo 3, diz o seguinte: Põe, Senhor, guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Com esse versículo, entendemos que precisamos sim vigiar a porta dos nossos lábios. E o que é a porta? Porta é algo que abrimos e fechamos no momento que queremos passar. Então, se o versículo fala que vigiar a porta dos lábios, significa que tem um momento de fechar a porta e tem um momento de abrir a porta. Ou seja, tem um momento que você pode falar e um momento que você deve se calar e deve refletir antes de falar. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 7, também fala que há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e tempo de calar. Então devemos sim saber o momento que não estamos bem, que sabemos que vamos machucar alguém se falarmos, o momento que vai explodir. Então é melhor que nós fiquemos um pouco em silêncio e refletindo mais sobre aquilo antes de falar para as pessoas. Algo muito interessante também para fazermos, para conseguirmos controlar a nossa língua, além de sabermos o momento de falar e o momento de ficar calado, é se encher do Espírito Santo. A Bíblia nos fala também que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração e a nossa mente, né? Porque o nosso coração tem a ver com a nossa mente. Então, aquilo que a gente vai adquirindo, vai nos enchendo, é daquilo que a gente fala mais. Isso tudo também faz parte do nosso domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é de coisas que o Espírito Santo tem, que nós devemos nos enchermos para termos essas características do fruto do Espírito, vai causar isso na gente.
Então, se nos enchermos mais da palavra de Deus, se observarmos o momento certo de falar algo ou de ficar calado, se vermos que aquela palavra vai ou não acrescentar algo na vida daquela pessoa, nós vamos ter sim o controle da nossa língua e vamos sim chegar um pouco mais perto da perfeição. Não podemos tratar diferente as pessoas da rua e as pessoas de dentro da nossa casa. Não podemos falar palavras ruins com pessoas conhecidas nossas só pela rotina, só porque estamos acostumados com elas. Temos que demonstrar que somos cheios do Espírito Santo para todos ao nosso redor, sejam parentes, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que às vezes é muito complicado, mas temos que demonstrar em todos os ambientes que estamos inseridos que temos, sim, a palavra de Deus no nosso coração e que somos, sim, seguidores de Cristo. Agora eu quero ler com vocês Provérbios 18, versículo 21, que diz o seguinte: A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a nossa língua ela tem o poder de destruir ou de edificar. Então, não podemos usar a nossa língua para destruir alguém, para destruir alguma coisa, algum sonho de alguém. Se alguém vier contar planos para nós, não podemos usar nossa boca para destruir, colocar a terra no sonho daquela pessoa. Pelo contrário, nós temos que edificar a vida das pessoas, edificar a vida dos nossos filhos, edificar a vida das pessoas ao nosso redor e edificar a vida das pessoas com quem estamos pregando, com quem estamos evangelizando. A nossa boca tem que ser utilizada para o bem e não para o mal. E para terminar, eu quero ler o último versículo com vocês, e ele é muito marcante e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você está gostando desse vídeo, já comenta aí quais os momentos que você acha mais difícil controlar a sua língua, para eu saber. Deixa também sugestões para outros vídeos, coisas que vocês têm interesse de saber. Curte nosso vídeo, comenta e segue a gente tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, nosso canal 2 na Tela. Não deixe de nos seguir e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Vamos para o último versículo agora. Ainda falando sobre a boca falar daquilo que está cheio o coração, vamos ler o último versículo que está lá em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 33. Fala o seguinte: Tornem a árvore boa, e seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É bem pesado esse versículo, não é não? Nós sabermos que no dia do juízo nós vamos ser justificados ou condenados de acordo com a palavra que estamos falando. E muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que estamos falando e só saímos disparando nossas flechas. Mas temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, pois até no dia do juízo nós daremos conta de toda palavra inútil que proferirmos. Então, se você tem essa mania ruim de, num momento de raiva com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, falar alguma palavra ruim que amaldiçoe, que entristeça o coração dessas pessoas, tome cuidado. Tome cuidado porque você vai ser condenado ou justificado de acordo com suas palavras. Tome cuidado para se encher de Cristo e não se encher de coisas ruins, para que o seu coração tenha Cristo e tenha o Espírito Santo para falar coisas boas para as pessoas. Tome cuidado para não destruir a vida de alguém. Você precisa edificar a vida das pessoas e você será cobrado daquilo que você está falando. Então, aquilo que a gente fala não deve ser falado de forma aleatória, sem refletirmos e sem pensarmos antes de fazermos. Nós devemos sim tomar muito cuidado com a nossa palavra, pois ela é sim
muito importante para nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Além de que, quando nós somos umas pessoas chatas que só saem falando coisas ruins, criticando a vida das pessoas, achando problema em tudo, achando defeito em tudo, nós prejudicamos a nós mesmos e a nossa vida fica amarga e fica chata. Então, que nós possamos aprender com essa palavra de hoje para controlar a nossa língua, edificarmos a vida das pessoas, aprendermos o momento certo de falar e de ficar calado, e que no dia do juízo nós sejamos justificados e não condenados. Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje e não se esquece de seguir a gente no nosso canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e novas sugestões. Fala aqui para mim o que mais pegou você nessa mensagem de hoje. Qual área da sua vida você precisa melhorar? Eu preciso melhorar em muitas. É muito difícil controlar aquilo que a gente fala, às vezes a gente pensa e já fala. Mas fala aqui comigo sobre o que é difícil de mudar na sua vida. Eu quero saber conhecer mais vocês que estão aqui no nosso canal. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!